Um renomado milionário, prestes a embarcar em uma viagem romântica com sua jovem namorada rumo a um paraíso exótico, é surpreendido por um inesperado golpe do destino. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Ao adentrar a luxuosa cabine de seu jato privado, seu olhar cruza, incrédulo, com o da aeromoça responsável pelo voo, ninguém menos que sua ex-esposa, cujo passado compartilhado, repleto de amor, traições e amargas despedidas, ressurge com força devastadora no exato momento em que ele acreditava ter deixado tudo para trás. A viagem que era para ser um sonho se torna em um pesadelo com um final surpreendente. O terminal exclusivo do Aeroporto Internacional de Guarulhos resplandecia sob a luz do entardecer que se infiltrava através das enormes vidraças. Miguel Rodrigues ajustou sua gravata italiana distraidamente enquanto observava seu jato particular pela janela panorâmica. O Gulfstream G650, uma aquisição recente de 65 milhões de dólares, reluzia no pátio como um símbolo reluzente de tudo o que ele havia conquistado nos últimos 10 anos. Ao seu lado, Isabela Martinez deslizava os dedos pela tela do smartphone com a destreza característica de quem construiu um império digital. Seus 5 milhões de seguidores aguardavam ansiosamente cada story sobre sua vida luxuosa, cada detalhe de sua viagem iminente para Fernando de Noronha. Aos 25 anos, ela representava tudo o que a nova geração almejava: beleza, influência e um relacionamento com um dos maiores nomes da tecnologia brasileira. Amor, preciso fazer uma última postagem antes de embarcarmos, disse Isabela, posicionando-se estrategicamente contra o pôr do sol. Miguel respirou fundo, controlando sua impaciência característica. Aos 40 anos, ainda se surpreendia com essa necessidade constante de documentar cada momento. Era um dos poucos aspectos de seu relacionamento que o irritava, embora jamais admitisse publicamente. O terminal VIP estava praticamente vazio, exceto por alguns funcionários discretos que se movimentavam com a eficiência silenciosa típica de quem serve à elite. Miguel checou seu Patek Philippe, um hábito nervoso que havia desenvolvido ao longo dos anos de reuniões cruciais e decisões multimilionárias. Sua startup, a TechBrain, havia se tornado uma das maiores empresas de tecnologia do país, revolucionando o mercado de inteligência artificial aplicada. Senhor Rodrigues, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. O jato está pronto para o embarque. Miguel assentiu, pegando sua pasta Hermès. Dentro dela, contratos que poderiam mudar o rumo de sua empresa aguardavam sua análise durante o voo. Fernando de Noronha não seria apenas um destino paradisíaco. Uma reunião com investidores internacionais o aguardava, potencialmente triplicando o valor de mercado da TechBrain. O casal caminhou pelo tapete vermelho em direção à aeronave. Isabela, em seu vestido Versace e saltos Louboutin, parecia flutuar, cada passo calculado para as câmeras invisíveis que ela sempre imaginava seguindo. Miguel, em seu terno sob medida, emanava a aura de poder que havia cultivado meticulosamente ao longo dos anos. Ao aproximarem-se da escada do jato, Miguel sentiu uma familiar pontada de orgulho. O interior customizado em tons de creme e mogno, os assentos de couro italiano, o bar abastecido com seus uísques preferidos, cada detalhe havia sido escolhido pessoalmente por ele. Era seu santuário voador, seu símbolo máximo de sucesso. Bem-vindos a bordo. O mundo de Miguel congelou. Aquela voz. Impossível. Seus olhos subiram lentamente pela figura da comissária que os aguardava no topo da escada. O uniforme,
Azul marinho impecável não conseguia disfarçar a familiaridade daquele rosto que um dia conhecera tão bem. Helena, sua ex-esposa. O ar pareceu abandonar seus pulmões. Helena mantinha o mesmo sorriso sereno que ele se lembrava, embora algo em seus olhos houvesse mudado. Onde antes havia admiração e cumplicidade, agora existia uma calma distante, profissional. Isabela, alheia ao drama silencioso que se desenrolava, já havia entrado na aeronave, ocupada em encontrar o ângulo perfeito para sua próxima foto. Miguel permaneceu paralisado por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Por aqui, senhor. Helena gesticulou profissionalmente, como se fossem completos estranhos. Como se não tivessem compartilhado 5 anos de casamento, sonhos e o mesmo sobrenome. Miguel sentiu seu controle habitual escorregar por entre seus dedos como areia fina. Seu primeiro instinto foi sacar o celular, exigir uma substituição imediata. Ele era Miguel Rodrigues, afinal. Pessoas como ele não enfrentavam situações desconfortáveis. Elas simplesmente as eliminavam. Mas quando seu dedo pairou sobre o contato de sua assistente, uma notificação pipocou na tela. Confirmação urgente. Reunião Noronha. Investidores aguardando. A realidade o atingiu como um tapa. Não havia tempo para dramas ou substituições. O futuro de sua empresa dependia dessa viagem. Engolindo em seco, Miguel entrou na aeronave. O interior luxuoso, que momentos antes o enchia de orgulho, agora parecia sufocante. Helena moveu-se com graça profissional pelo corredor, iniciando os procedimentos de segurança como se esta fosse apenas mais uma viagem rotineira. Enquanto se acomodava em sua poltrona de couro italiano, Miguel percebeu que as 2 horas de voo que o aguardavam seriam muito mais longas do que havia planejado. Ao seu lado, Isabela continuava absorta em seu próprio mundo digital, completamente inconsciente da tempestade emocional que acabava de se formar dentro daquele jato particular. O Gulfstream G650 cortava o céu com sua elegância característica, mas dentro da cabine o ar estava denso com tensões não resolvidas. Miguel mantinha os olhos fixos em seu laptop, fingindo concentração em planilhas que dançavam sem sentido diante de seus olhos. Na verdade, cada movimento de Helena em sua visão periférica era como uma agulha em sua consciência. Aceita uma taça de champanhe, senhor. A voz de Helena soava meticulosamente profissional, como se tivesse sido ensaiada 1000 vezes. Miguel ergueu os olhos brevemente, encontrando aquele olhar que um dia conhecera tão bem. Os mesmos olhos, cor de mel, que costumavam brilhar de admiração, agora o observavam com uma serenidade desconcertante. "O Dom Perignon 2008, por favor", ele respondeu, sua voz traindo uma familiaridade que tentava desesperadamente esconder. Era o champanhe favorito dela, uma preferência que ele havia cultivado durante seus anos juntos, visitando vinícolas na França. Isabela, absorta em uma videochamada com sua equipe de marketing digital, mal notou a troca de olhares entre os dois. Não. Quero que o filtro capture o pôr do sol através da janela do jato. Precisa parecer natural, entende? Autêntico." Sua voz melodiosa preenchia o espaço com uma ironia involuntária que não passou despercebida por Helena. Enquanto servia o champanhe, Helena movimentava-se com uma graciosidade que Miguel não se lembrava. Havia algo diferente nela. Uma paz interior que contrastava drasticamente com a ansiedade constante que marcara seus últimos anos de casamento. Seu uniforme de comissária, embora simples, carregava uma dignidade que suas antigas roupas de grife nunca conseguiram transmitir. "A senhora também aceita champanhe?" Helena dirigiu-se a Isabela, que finalmente desligou a chamada. "Claro! E pode me chamar de Isabela. Aliás, seu rosto não me é estranho. Você já trabalhou em outros voos para o Miguel?"
O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Miguel sentiu suas mãos suarem frio, um sintoma de ansiedade que, há anos, não experimentava. Helena, no entanto, manteve sua compostura inabalável. Não, esta é minha primeira vez servindo neste voo particular, respondeu Helena, tecnicamente dizendo a verdade. Mas já atendi muitos executivos do setor de tecnologia. Miguel observou como ela habilmente desviou da verdade completa, uma característica que ele próprio havia aperfeiçoado nos últimos anos. Quantas meias-verdades ele também havia contado sobre seu passado. Quantas versões editadas de sua história com Helena havia compartilhado com Isabela. A turbulência pegou todos de surpresa. O avião sacudiu levemente, fazendo o champanhe oscilar nas taças cristal. Helena instintivamente estendeu a mão para estabilizar a garrafa, seus dedos roçando acidentalmente os de Miguel, que segurava sua taça. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica através de seu corpo, despertando memórias que ele havia se esforçado tanto para enterrar. Desculpe, murmuraram os dois simultaneamente, um eco de tantas conversas passadas. Miguel fechou os olhos por um momento, lembrando-se da última vez que haviam estado juntos em um avião. Era um voo comercial para Buenos Aires, 5 anos atrás. Helena estava radiante, comemorando sua promoção a diretora jurídica de uma multinacional. Quem poderia imaginar que, meses depois, ela abandonaria tudo por um encontro com sua verdadeira essência, como havia dito em sua carta de despedida? O som do celular de Isabela cortou suas reminiscências. Amor, olha só, já temos mais de 100.000 curtidas no post do embarque. Sua empolgação juvenil era um lembrete agudo do abismo que separava seus mundos. Enquanto Isabela vibrava com métricas de engajamento, Helena havia escolhido uma vida que desafiava todas as métricas convencionais de sucesso. Com licença, Helena disse suavemente, retirando-se para a área de serviço do jato. Miguel a observou partir, notando como ela carregava consigo uma aura de tranquilidade que parecia zombar de todo o luxo que o cercava. Seu telefone vibrou, uma mensagem de sua assistente sobre a reunião em Noronha. Aparentemente, os investidores asiáticos haviam adiantado o horário do encontro. Mais pressão, mais expectativas. Miguel sentiu sua mandíbula tensionar, um reflexo automático desenvolvido ao longo de anos, gerenciando crises. Tudo bem, amor? Isabela perguntou, finalmente notando sua inquietação. Só turbulência, ele respondeu, referindo-se a muito mais do que apenas as oscilações da aeronave. Através da pequena janela da cabine, as luzes do continente começavam a desaparecer no horizonte. À frente, apenas o vasto oceano e 2 horas de voo que prometiam ser uma eternidade. Miguel pegou-se desejando pela primeira vez em anos não estar em seu próprio jato particular. Em um voo comercial, pelo menos, Helena seria apenas mais uma comissária entre dezenas. Aqui, no espaço confinado de seu santuário voador, cada respiração dela era um lembrete do passado que ele tanto se esforçara para superar. O laptop à sua frente ainda exibia os números impressionantes da TechBrain. Crescimento exponencial, avaliação bilionária, projeções otimistas. Mas pela primeira vez em muito tempo, Miguel se perguntou se todos aqueles zeros à direita realmente compensavam os vazios que havia criado à esquerda de sua vida. O pouso em Fernando de Noronha foi mais turbulento do que o esperado. Nuvens escuras se aglomeravam no horizonte, prenunciando a chegada de uma tempestade tropical. Enquanto o Gulfstream taxiava pela pista molhada, Miguel observava através da janela as primeiras gotas de chuva, grandes e pesadas, que começavam a tamborilar contra a fuselagem. Senhores passageiros, devido às condições meteorológicas, recomendo que permaneçam em seus assentos até a completa parada da aeronave, Helena anunciou,
sua voz profissional mascarando qualquer familiaridade com a situação. Ela conhecia bem o temperamento de Miguel em momentos de contrariedade. Havia presenciado suficientes explosões de raiva durante seu casamento para saber que mudanças de plano nunca foram seu forte. Isabela, irritada com a interferência climática em seus planos, digitava furiosamente em seu celular: "Não acredito, o ensaio fotográfico na praia, toda a programação de conteúdo, está tudo arruinado." Miguel mal registrava as reclamações de sua namorada. Seus olhos estavam fixos em seu próprio celular, onde uma sequência de mensagens começava a se acumular. A tempestade não era apenas um inconveniente, era uma catástrofe logística. Todos os voos para o continente haviam sido suspensos por tempo indeterminado. Fernando de Noronha está oficialmente isolada, anunciou o comandante através do sistema de som. Uma forte célula de tempestade tropical se estabeleceu sobre a região. Por determinação das autoridades aeroportuárias, nenhuma aeronave o poderá decolar ou pousar até segunda ordem. O rosto de Miguel assumiu um tom vermelho característico de seus momentos de fúria contida. Seus dedos tamborilavam nervosamente no braço da poltrona. Um tique que Helena reconheceu imediatamente. Era o prelúdio de uma explosão. "Isso é absolutamente inaceitável", vociferou ele, levantando-se bruscamente assim que a aeronave parou. "Tem uma reunião crucial amanhã. Bilhões em investimento dependem disso." Helena aproximou-se calmamente, mantendo a postura profissional que havia adotado durante todo o voo. "Senhor, já verificamos todas as alternativas. A tempestade é severa e deve permanecer assim pelos próximos dias. Sugiro que procuremos acomodação na ilha." "Acomodação?" Isabela interveio, seu rosto contorcido em uma careta de desgosto. "Mas eu reservei a suíte presidencial do Noronha Palace Resort. O festival de música eletrônica começou ontem." Helena explicou, mantendo a calma. "Todos os hotéis de luxo estão completamente lotados." Miguel passou as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados, desarrumando-os pela primeira vez em anos. A situação estava fugindo rapidamente de seu controle. Uma sensação que ele havia prometido a si mesmo nunca mais experimentar após o divórcio. "Conheço uma pousada", Helena ofereceu hesitante. "É simples, mas acolhedora. A proprietária é minha amiga e talvez ainda tenha alguns quartos disponíveis." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel encarou sua ex-esposa, tentando decifrar se havia alguma intenção oculta em sua sugestão. Os olhos dela, no entanto, mantinham aquela serenidade desconcertante que o perseguia desde o embarque. "Simples?" Isabela riu, um som artificial, que ecoou pela cabine. "Amor, você não pode estar considerando isso. Sua imagem, meu conteúdo, tudo que construímos." Um trovão particularmente forte interrompeu sua fala, fazendo as luzes da cabine piscarem. A chuva agora caía em cortinas densas, transformando a vista da janela em um borrão cinzento. "Ligue para todos os hotéis", Miguel ordenou a Isabela, sua voz tensa. "Todos, ofereça o dobro, o triplo do valor das reservas se for preciso." 2 horas e dezenas de ligações depois, a realidade se impôs como a tempestade lá fora. Não havia quartos disponíveis em nenhum hotel de luxo da ilha. O festival havia atraído uma multidão de influenciadores e celebridades, todos dispostos a pagar pequenas fortunas por uma cama. "A pousada ainda é uma opção", Helena comentou suavemente enquanto organizava seus pertences. "Posso fazer a ligação se quiserem." Miguel fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça familiar se aproximando. A mesma dor que o atormentava durante as últimas semanas de seu casamento, quando o império que construía começava a cobrar seu preço em sua vida pessoal. "Faça a ligação", ele murmurou finalmente, ignorando o olhar indignado de Isabela. A pousada do porto, como Helena a chamou,
Era uma construção antiga e charmosa, com vista para o mar. Quartos simples, mas limpos, decorados com artesanato local e móveis de madeira rústica. Para Helena, era um refúgio acolhedor. Para Miguel e Isabela, era como aterrissar em um planeta alienígena. Só temos 3 quartos disponíveis, anunciou Dona Márcia, a proprietária, uma senhora de sorriso gentil e cabelos grisalhos. Um para o casal, um para a Helena, já que é praticamente da família, e outro para o resto da tripulação. Miguel sentiu seu estômago revirar ao ouvir Helena ser referida como família. Isabela, por sua vez, já estava ocupada fotografando cada detalhe rústico do local, provavelmente planejando algum tipo de conteúdo sobre experiências autênticas ou desintoxicação digital. Enquanto subiam as escadas de madeira que rangiam suavemente sob seus pés, Miguel não pôde deixar de notar como Helena parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente simples. Seu sorriso era genuíno ao cumprimentar os funcionários, seu interesse real ao perguntar sobre suas famílias. O café da manhã é servido às 7, Dona Márcia informou, entregando as chaves. Temos pão caseiro, frutas da ilha, café coado. Não tem room service? Isabela interrompeu, horrorizada. Um novo trovão sacudiu as janelas da pousada, como se a própria natureza estivesse rindo da situação. Miguel, observando a chuva, através da varanda comum, percebeu que estava preso, não apenas na ilha, mas em um confronto inevitável com o passado que tanto se esforçara para deixar para trás. Na simplicidade daquela pousada, longe dos filtros de realidade que o dinheiro costumava proporcionar, ele teria que enfrentar verdades que seu império de tecnologia não podia processar. E o pior, teria que fazê-lo sob o olhar sereno de Helena, que parecia ter encontrado, nas coisas simples, uma paz que todo o seu sucesso jamais conseguiu comprar. A primeira noite na pousada do Porto trouxe uma ironia que não escapou a Miguel. Seu quarto simples custava uma fração do valor de seu relógio Patek Philippe, mas o privava do sono tanto quanto as noites em coberturas luxuosas. A chuva continuava, caindo lá fora, uma sinfonia constante contra as telhas antigas, enquanto Isabela dormia profundamente ao seu lado, embalada por seu tapa-olhos de seda. O café da manhã seria servido em 1 hora, e Miguel já estava desperto há tempos, observando o teto de madeira e escutando os sons da pousada despertar. O aroma de café recém-coado e pão caseiro começava a se infiltrar por baixo da porta, provocando memórias involuntárias de manhãs distantes. Amor, que horror! A voz de Isabela cortou seus pensamentos. Ela havia acabado de checar seu celular. O sinal de internet aqui é péssimo. Como vou postar meu conteúdo? Tenho contratos para cumprir. Miguel mal respondeu. Sua mente ocupada com as dezenas de e-mails não respondidos em seu próprio celular. A reunião com os investidores havia sido reagendada para a próxima janela de tempo bom, mas a incerteza o corroía. Desceram para o café da manhã, Isabela trajando um conjunto de ginástica de grife que parecia absurdamente fora de lugar no ambiente rústico da pousada. A área comum havia sido transformada em um espaço acolhedor para as refeições, com mesas de madeira maciça decoradas com flores locais e toalhas bordadas à mão. Helena já estava lá, conversando animadamente com Dona Márcia enquanto ajudava a organizar a mesa do café. Vestia uma camiseta simples e shorts, os pés descalços, os cabelos presos displicentemente, uma visão que fez Miguel engolir em seco. Era assim que ela costumava ficar em casa, nos primeiros anos de casamento, antes que ele insistisse na necessidade de manter uma imagem apropriada. "Bom dia!" Dona Márcia saudou efusivamente. "Sentem-se, o café está fresquinho e as tapiocas estão saindo quentinhas." Outros hóspedes já ocupavam algumas mesas, criando um burburinho agradável de conversas.
Entre eles, Miguel reconheceu com surpresa Thomas Chen, um dos investidores asiáticos com quem deveria se reunir. O empresário de Singapura parecia perfeitamente à vontade, saboreando uma tigela de açaí com banana e granola. Miguel Rodrigues, Thomas exclamou ao vê-lo. Que coincidência agradável. Venha, junte-se a mim. Isabela fez menção de segui-lo, mas foi interceptada por um grupo de jovens que a reconheceu de suas redes sociais. Em segundos, estava envolvida em uma animada discussão sobre filtros e hashtags. Miguel sentou-se com Thomas, tentando manter sua compostura profissional, apesar do ambiente informal. Helena passou por sua mesa, servindo café em xícaras de cerâmica local, um contraste gritante com as porcelanas finas de seu jato. Sua comissária é excepcional, comentou Thomas após Helena se afastar. Há algo familiar nela. Nos conhecemos de algum lugar? Miguel sentiu seu estômago revirar. Talvez de algum outro voo, desconversou, tomando um gole de café para disfarçar seu desconforto. Não, wait! Os olhos de Thomas se arregalaram em reconhecimento. Ela não é Helena Mendes. A antiga head jurídica da Global Tech. Lembro-me dela de uma conferência em Xangai há uns 5 ou 6 anos. Brilhante apresentação sobre compliance internacional. O café de Miguel parou a meio caminho da boca. Aquela conferência, ele se lembrava. Helena havia sido aplaudida de pé, sua apresentação citada em publicações especializadas. Na época, ele sentira orgulho, claro, mas também uma pontada de... o quê? Ciúme? Insegurança? Sim, ele admitiu finalmente. Ela trabalhou lá. Trabalhou? Que desperdício! Ela era uma das mentes mais brilhantes do setor. O que aconteceu? Antes que Miguel pudesse elaborar uma resposta diplomática, Isabela se juntou a eles, ainda absorta em seu celular. Amor, você não vai acreditar. Aquela blogueira de viagem, a Marina Santos, está hospedada aqui também. Ela tem mais de 3 milhões de seguidores. Precisamos... Isabela, Thomas a interrompeu educadamente. Você deve conhecer a história de como Miguel construiu a Tech Brain, não? É fascinante como ele superou tantos obstáculos, especialmente após o divórcio. O silêncio que se seguiu foi denso como a tempestade que ainda rugia lá fora. Isabela franziu o senho, confusa. Divórcio? Mas... você me disse que nunca... Foi casado, Miguel. Helena, que passava novamente pela mesa com uma jarra de café, parou por um instante. Seus olhos encontraram os de Miguel, uma mistura de surpresa e algo mais. Decepção, talvez? Na verdade, Thomas continuou alheio à tensão crescente. Foi logo depois que Helena deixou a Global Tech, não foi? Lembro-me dos rumores na época. Algo sobre problemas de saúde. Isabela olhava de Miguel para Helena, suas sobrancelhas perfeitamente delineadas se unindo em compreensão. Espera, vocês... Com licença, Helena murmurou, afastando-se rapidamente em direção à cozinha. Miguel sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Anos construindo uma narrativa cuidadosa sobre seu passado desmoronavam como um castelo de cartas. Isabela havia se levantado, seu rosto uma máscara de incredulidade e raiva. Então ela é sua ex-esposa e você mentiu para mim este tempo todo? Sua voz aumentava gradualmente, atraindo a atenção dos outros hóspedes. E toda aquela história sobre ela ter abandonado você por dinheiro? Isabela, podemos discutir isso em particular? Miguel tentou, seu tom autoritário habitual falhando miseravelmente. Não podemos. Sabe por quanto tempo defendi você nas redes sociais? Quantas vezes critiquei mulheres interesseiras, baseada na sua versão da história? Thomas observava a cena com interesse mal disfarçado, provavelmente reavaliando sua opinião sobre o homem com quem planejava fazer negócios. Dona Márcia havia parado de servir café,
seu rosto expressando uma mistura de preocupação e compreensão. No meio do caos, Helena reapareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava sereno como sempre, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que Miguel conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha dado a ele 5 anos atrás, quando ele escolheu uma videoconferência importante, em vez de acompanhá-la ao médico para receber os resultados de seus exames. A tempestade lá fora parecia aumentar de intensidade, como se a própria natureza quisesse providenciar uma trilha sonora apropriada para o drama que se desenrolava. Miguel Rodrigues, o homem que construiu um império tecnológico baseado em algoritmos de previsibilidade, estava completamente sem controle da situação e, pela primeira vez em muito tempo, sem a menor ideia de como recuperá-lo. A chuva havia dado uma trégua momentânea, mas Miguel mal notava a mudança no tempo. Refugiado em seu quarto na pousada, ele alternava entre caminhar em círculos e verificar compulsivamente seu celular, como se alguma notificação pudesse salvá-lo do caos que sua vida havia se tornado nas últimas horas. Isabela havia se trancado no quarto ao lado, ocupado por suas amigas influenciadoras, de onde ocasionalmente vinham sons de conversas exaltadas e risadas irônicas. Miguel podia apenas imaginar o tipo de conteúdo que ela estava preparando para suas redes sociais. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Senhor Rodrigues, era a voz de Dona Márcia. Thomas Chen gostaria de conversar com o senhor na varanda. Ele disse que é sobre a reunião. Miguel ajustou sua camisa social, uma peça absurdamente formal para o ambiente da pousada, e desceu as escadas de madeira que agora rangiam como uma acusação a cada passo. Na varanda, Thomas estava sentado em uma cadeira de balanço, apreciando um coco verde com a tranquilidade de quem está de férias. Miguel, meu amigo, Thomas gesticulou para a cadeira ao lado. Sente-se, precisamos conversar sobre algumas coisas. O estômago de Miguel se contorceu. Em seu mundo, precisamos conversar, geralmente precedia a perda de milhões em investimentos. Sentou-se rigidamente, sua postura contrastando com o ambiente relaxado da pousada. Sabe, Thomas começou sorvendo seu coco, quando investimos em uma empresa, não investimos apenas em números e projeções. Investimos em pessoas, em caráter. Thomas, sobre o que aconteceu no café da manhã? Não, deixe-me terminar. Thomas ergueu a mão. Helena Mendes era conhecida no mercado asiático não apenas por sua competência, mas por sua integridade. Quando ela deixou a Global Tech, muitos de nós ficamos intrigados. Uma executiva no auge da carreira simplesmente desaparece? Miguel sentiu uma onda de ansiedade familiar subir por seu peito. Era o mesmo aperto que sentia 5 anos atrás, quando encontrou o consultório médico vazio. Helena havia cancelado a consulta de acompanhamento sem avisá-lo. Ela estava doente. Miguel admitiu finalmente, as palavras saindo como pedras de sua garganta. Síndrome de burnout severa, depressão. O médico disse que ela precisava parar. Completamente. E você? Eu? Miguel riu amargamente. Eu disse que ela estava sendo fraca, que era só uma fase, que não podíamos parar, não naquele momento. A Tech Brain estava decolando. Tínhamos acabado de conseguir a primeira rodada de investimentos. Um som de passos na varanda fez os dois homens se virarem. Helena estava lá parada na soleira da porta, um livro nas mãos. Ela fez menção de se retirar, mas Thomas a chamou. Helena, por favor, junte-se a nós. Estávamos justamente relembrando os velhos tempos. Miguel observou enquanto ela se aproximava, notando como sua presença parecia trazer uma calma que ele não sentia há anos. Ela sentou-se em uma das cadeiras de Vime, seu livro, um romance desgastado de Jorge Amado, descansando em seu colo. Thomas estava me contando sobre sua apresentação em Xangai.
Miguel disse, tentando manter a voz neutra. Ah, sim, Helena sorriu suavemente. Parece outra vida. E não é? Thomas inclinou-se para a frente. Conte-nos, Helena, o que acontece quando uma das advogadas mais promissoras do mercado decide se tornar comissária de bordo? Miguel percebeu que estava aprendendo a respiração. Em 5 anos, nunca havia realmente perguntado. Nunca havia querido saber. Liberdade, ela respondeu simplesmente. Quando você está no alto de um império corporativo, Miguel sabe bem disso, você se torna prisioneiro. Das expectativas, das aparências, do próximo trimestre, da próxima aquisição. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Miguel por um momento. O burnout não foi apenas físico, foi existencial. Eu estava morrendo por dentro, mas todos ao meu redor estavam ocupados demais, contando dígitos para perceber. Miguel sentiu cada palavra como uma agulhada no peito. Quantas noites ele havia ignorado seu choro silencioso? Quantas vezes havia dispensado seus pedidos por uma pausa, uma viagem, um momento de paz? E agora? Thomas perguntou gentilmente. Agora? Helena sorriu, um sorriso genuíno que Miguel não via há anos. Agora eu vivo. Vejo o mundo de cima, mas não como uma executiva em primeira classe. Como alguém que serve, que cuida, que conecta. Cada voo é uma nova história, cada passageiro um novo capítulo. Miguel sentiu uma pontada familiar em sua têmpora, o início de uma de suas enxaquecas crônicas. Seu celular vibrou no bolso. Mais uma mensagem urgente da empresa, mais um problema exigindo sua atenção imediata. Mas pela primeira vez em anos, ele não o pegou imediatamente. Os números do último trimestre da TechBrain são impressionantes, Thomas comentou, mudando deliberadamente o tom da conversa. Mas sabe o que mais me impressionou hoje? Ver como seus funcionários da tripulação tratam você, Helena. O respeito, nos olhos deles, não é o tipo de respeito que se compra com bônus ou stock options. Miguel fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de cada palavra. Seu império estava no auge. As manchetes não paravam de exaltar o gênio da tecnologia brasileira, o visionário disruptivo, o bilionário self-made. Mas sentado ali, na varanda simples de uma pousada em Fernando de Noronha, observando a serenidade no rosto de sua ex-esposa, ele se perguntava pela primeira vez: a que custo? A dor de cabeça aumentava, assim como a pressão em seu peito. Sintomas familiares que seus médicos haviam alertado repetidamente. Estresse crônico, diziam eles. Ansiedade generalizada. As mesmas palavras que ele havia dispensado quando Helena as mencionara anos atrás. Um som de notificação cortou o ar, desta vez do celular de Helena. Preciso ir, ela disse, levantando-se. Meu turno de voo foi reprogramado para amanhã cedo, assim que a tempestade passar. Enquanto a observava se afastar, Miguel percebeu que sua ex-esposa havia conseguido algo que todo o seu dinheiro não podia comprar: paz. E essa realização doía mais do que qualquer queda nas ações de sua empresa. A noite caía sobre Fernando de Noronha e a pousada ganhava um ar ainda mais acolhedor sob a luz suave dos lampiões artesanais. Miguel, no entanto, não conseguia apreciar a atmosfera. Sentado em sua cama, ele encarava a tela de seu laptop, onde uma videoconferência de emergência se desenrolava com seu conselho diretor em São Paulo. Miguel, você precisa voltar imediatamente, insistia Ricardo, seu rosto tenso, pixelizado pela conexão instável. As ações caíram 12% depois que aquele vídeo vazou. Que vídeo? Miguel perguntou, sentindo seu coração acelerar. Você não viu? Está circulando em todas as redes sociais. Sua namorada, ela fez uma série de stories falando sobre homens que mentem e a verdadeira face dos bilionários da tecnologia. Ela não citou seu nome diretamente, mas Miguel fechou os olhos por um momento,
massageando as têmporas. A dor de cabeça que o atormentava desde a manhã havia se transformado em uma martelada constante. Não posso voltar, ele respondeu entre dentes. A ilha está isolada pela tempestade e tenho a reunião com os investidores asiáticos. Sobre isso, Ricardo interrompeu, sua voz hesitante. Thomas Shen solicitou uma auditoria completa de compliance antes de prosseguir com o investimento. Ele mencionou algo sobre integridade corporativa. O laptop quase escorregou das mãos de Miguel. Uma auditoria de compliance agora, justamente quando eles estavam prestes a fechar a maior rodada de investimentos da história da empresa. Seu telefone vibrou. Mais uma notificação do departamento jurídico sobre o vídeo de Isabela. Levantou-se abruptamente, precisando de ar. Desceu as escadas da pousada quase correndo, ignorando os olhares curiosos dos outros hóspedes. Na varanda, a brisa marinha o atingiu como um tapa, trazendo consigo o cheiro de maresia e o som distante das ondas. Noite difícil, Miguel se virou. Helena estava sentada em um dos cantos mais afastados da varanda, uma xícara de chá em suas mãos. Ela parecia perfeitamente à vontade, como se o caos que se desenrolava não a afetasse. Você viu o vídeo? Ele perguntou, sua voz mais vulnerável do que pretendia. Vi, ela respondeu simplesmente. Isabela tem talento para narrativas dramáticas. Miguel soltou uma risada amarga. Talento para destruir reputações, você quer dizer. É engraçado, Helena comentou, soprando suavemente seu chá. Como você está mais preocupado com sua reputação do que com o fato de ter mentido para ela. Para todos, na verdade. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele se apoiou na grade da varanda, sentindo suas pernas fraquejarem. Eu não foi bem assim. Não? Helena o interrompeu, sua voz calma, mas firme. Você construiu uma narrativa onde eu era a vilã que abandonou tudo por dinheiro. Era mais fácil do que admitir que você escolheu a empresa acima de tudo. Acima de mim. Acima de sua própria saúde. Miguel sentiu sua garganta apertar. As memórias, que ele havia tão cuidadosamente suprimido, começavam a emergir. Helena desmaiando durante uma apresentação importante. Ele irritado dizendo que ela estava exagerando. O médico explicando sobre os riscos do estresse crônico. Ele verificando e-mails durante a consulta. A Tech Brain era tudo que eu tinha, ele sussurrou. Era meu sonho. Não, Miguel. Helena colocou sua xícara sobre a mesa de centro. A Tech Brain era sua obsessão. Seu sonho, lembra? Era criar algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Agora você só cria algoritmos que fazem pessoas comprarem coisas que não precisam. O celular de Miguel vibrou novamente. Mais uma mensagem urgente do Departamento de Relações Públicas. Ele o tirou do bolso com mãos trêmulas, mas antes que pudesse ler, uma tontura forte o acometeu. Helena se levantou rapidamente, guiando-o até uma cadeira. Respire, ela instruiu, sua voz assumindo aquele tom profissional de comissária. Devagar. Você está tendo um ataque de ansiedade. Eu não tenho ataques de ansiedade. Ele protestou fracamente, mesmo enquanto seu coração batia descontroladamente. Claro que não. Helena respondeu com um toque de ironia. Assim como eu não tinha burnout, certo? Por alguns minutos, ficaram em silêncio. Apenas o som da respiração ofegante de Miguel e das ondas ao longe preenchendo o ar. Gradualmente, seu coração começou a desacelerar, a tontura diminuindo. Sabe o que é mais irônico? Helena comentou depois de um tempo. Você criou um império baseado em inteligência artificial, em algoritmos que supostamente preveem comportamentos humanos. Mas você mesmo se tornou tão previsível. Cada decisão, cada reação, tudo programado pelo medo de perder o controle. Miguel ergueu os olhos para ela.
notando pela primeira vez as pequenas rugas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de sorrisos genuínos, não de preocupação como as suas próprias. "Como você conseguiu?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. "Como conseguiu deixar tudo para trás?" "Eu não deixei tudo para trás", ela corrigiu suavemente. "Eu escolhi o que realmente importava. Há uma diferença." O celular vibrou mais uma vez, mas desta vez Miguel não o pegou imediatamente. Em vez disso, ficou observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno de Noronha, tão mais visíveis aqui do que em São Paulo. "Você sabia", ele começou hesitante, "que nossos algoritmos de previsão de comportamento têm uma margem de erro de menos de 0,1%? "Impressionante", Helena respondeu, um pequeno sorriso nos lábios. "E qual é a margem de erro para prever felicidade?" A pergunta ficou suspensa no ar da noite, sem resposta. No bolso de Miguel, seu celular continuava vibrando. Cada notificação, um lembrete do império que ele construiu. Mas pela primeira vez em anos, ele começava a questionar se havia construído uma prisão em vez de um castelo. A manhã seguinte trouxe uma mudança no tempo. A tempestade havia diminuído para uma garoa fina e raios de sol ocasionais atravessavam as nuvens, criando reflexos prateados no mar agitado. Miguel observava a paisagem da janela de seu quarto, uma xícara de café preto nas mãos. Não o café gourmet importado ao qual estava acostumado, mas o café coado simples da pousada que, surpreendentemente, tinha um sabor reconfortante. Seu celular estava silencioso pela primeira vez em anos. Não porque as crises haviam cessado, muito pelo contrário, mas porque ele havia tomado uma decisão radical: desligá-lo. A única conexão que mantinha com o mundo exterior era seu laptop, usado exclusivamente para videoconferências essenciais com sua equipe jurídica. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Thomas Chen, segurando um tablet. "Miguel, precisamos conversar", disse o investidor, seu rosto normalmente sereno marcado por uma expressão grave. "Você precisa ver isso." No tablet, uma série de e-mails estava aberta. Correspondências entre Isabela e Vincent Chang, CEO da principal concorrente da TechBrain na Ásia. As mensagens datavam de meses atrás, muito antes desta viagem. "Como você conseguiu isso?" Miguel perguntou, sua voz rouca. "Minha equipe de due diligence é muito eficiente", Thomas respondeu simplesmente. "Estávamos investigando possíveis vazamentos de informações confidenciais quando encontramos isso. Sua namorada não era apenas uma influenciadora digital, Miguel. Ela estava coletando informações sobre a TechBrain há meses." Miguel sentou-se, pesadamente na cama, as palavras nas telas se embaralhando diante de seus olhos. Trechos de conversa saltavam como acusações. O algoritmo principal de predição comportamental. Há códigos de acesso ao sistema interno. Projeções financeiras do próximo trimestre. Ela está hospedada no quarto 7. Thomas continuou. "Neste momento está tendo uma videoconferência com Chang. Minha equipe está monitorando a transmissão." Miguel levantou-se abruptamente, pronto para confrontá-la, mas Thomas o deteve com um gesto. "Não, deixe-a terminar a reunião. Quanto mais ela revelar, mais evidências teremos." Naquele momento, uma movimentação no corredor chamou sua atenção. Helena passava carregando toalhas limpas para os quartos. Seu olhar cruzou com o de Miguel por um instante e algo em sua expressão mudou ao ver seu estado perturbado. "Com licença", ela disse, colocando as toalhas sobre uma mesa próxima. "Está tudo bem?" Thomas olhou de um para o outro, então tomou uma decisão. "Helena, sua experiência jurídica seria muito útil agora. Pode se juntar a nós?" Nos minutos seguintes,
Helena examinou os e-mails em silêncio, seu rosto mantendo aquela serenidade característica, embora suas sobrancelhas se franzissem levemente em concentração. Isso é mais sério do que espionagem corporativa, ela finalmente declarou. Há evidências de manipulação de mercado aqui. Estes tweets programados sobre supostas falhas éticas na empresa, ela estava tentando derrubar o valor das ações. Antes da aquisição planejada pela Chang Industries, Miguel sentiu o sangue gelar em suas veias. Todo seu império, construído ao longo de anos de trabalho obsessivo, estava sendo ameaçado não por concorrentes diretos ou falhas tecnológicas, mas por alguém em quem ele havia confiado intimamente. O mais irônico, Helena continuou, um toque de amargura em sua voz, é que seus próprios algoritmos de predição comportamental deveriam ter detectado isso. Não é esse o grande diferencial da TechBrain? Prever padrões de comportamento? Miguel deixou escapar uma risada sem humor. Os algoritmos, eles são programados para analisar dados objetivos, métricas quantificáveis. Não conseguem medir sentimentos, confiança, traição. Ou talvez, Thomas interveio suavemente, você estivesse tão focado em construir sistemas para entender os outros que se esqueceu de entender a si mesmo. Um som de saltos no corredor fez os três se calarem. Pela fresta da porta, viram Isabela passar, vestida impecavelmente como sempre, celular em mãos, provavelmente a caminho de mais uma sessão de fotos para suas redes sociais. Ela não sabe que descobrimos, Helena constatou. Isso nos dá uma vantagem estratégica. Miguel a olhou surpreso. Por um momento, viu um lampejo da brilhante advogada corporativa que ela havia sido, a mesma que havia liderado algumas das negociações mais complexas do mercado asiático. O que você sugere? Thomas perguntou, claramente impressionado. Primeiro, precisamos de mais evidências. Miguel, você tem acesso aos logs de acesso ao sistema da TechBrain? Precisamos cruzar as datas destes e-mails com possíveis invasões ou downloads suspeitos. Miguel assentiu mecanicamente, admirado, com a facilidade com que Helena assumia o comando da situação. Ela continuou, seus olhos brilhando com uma intensidade familiar. Thomas, sua equipe pode rastrear as transferências bancárias? Precisamos estabelecer o vínculo financeiro entre Isabela e a Chang Industries. Já estão nisso, Thomas confirmou. Miguel observava a interação, uma realização dolorosa tomando forma em sua mente. Helena, mesmo tendo abandonado o mundo corporativo, não havia perdido sua perspicácia. Ela apenas havia escolhido usar seus talentos de forma diferente, mais alinhada com seus valores. Você está bem? Ela perguntou suavemente, notando seu silêncio. É que... Ele hesitou, buscando as palavras. Você faz parecer tão simples. Resolver problemas sem perder sua humanidade. Helena sorriu, aquele sorriso sereno que tanto o intrigava agora. A diferença, Miguel, é que agora eu resolvo problemas para ajudar pessoas, não para acumular poder. A técnica é a mesma. A intenção é que mudou. Um raio de sol mais forte atravessou a janela, iluminando o quarto. Lá fora, as ondas continuavam seu ritmo constante, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam. Miguel sentiu uma estranha paz começar a se infiltrar por entre sua ansiedade. Sabe, ele disse, quase para si mesmo, passei os últimos 5 anos desenvolvendo algoritmos para prever o futuro e agora não faço ideia do que vai acontecer amanhã. Isso, Helena respondeu, colocando uma mão gentilmente em seu ombro, se chama estar vivo de verdade. A tarde, em Fernando, de Noronha, estava excepcionalmente clara após dias de tempestade. Thomas havia sugerido um mergulho na Baía do Sancho, parcialmente para manter as aparências de uma viagem normal aos olhos de Isabela,
parcialmente porque precisavam discutir a situação longe de ouvidos curiosos. Miguel não havia mergulhado em anos. Na verdade, não conseguia se lembrar da última vez que havia feito qualquer atividade puramente por prazer. Seu instrutor, um homem local chamado Paulo, explicava pacientemente os procedimentos de segurança, enquanto Helena, que surpreendentemente era mergulhadora certificada, ajustava seu próprio equipamento com familiaridade. "Você nunca mencionou que sabia mergulhar", Miguel comentou, observando-a verificar os medidores de oxigênio. "Você nunca perguntou", ela respondeu simplesmente. "Tirei a certificação depois que deixei a advocacia. Parte da minha redescoberta." Thomas já estava na água, conversando com outros mergulhadores. Isabela havia declinado o convite, preferindo ficar na pousada para criar conteúdo. Agora eles sabiam que provavelmente significava mais comunicações com Vincent Chang. A água estava surpreendentemente morna quando Miguel entrou. Paulo havia organizado um pequeno grupo, incluindo Helena e Thomas, para explorar um dos pontos mais bonitos da baía. As instruções eram claras: manter-se junto ao grupo, respeitar os limites de profundidade, sinalizar qualquer desconforto. Sob a superfície, um mundo completamente diferente se revelou. Cardumes de peixes coloridos dançavam entre os corais, indiferentes aos dramas humanos que se desenrolavam acima. Miguel seguia o grupo, tentando controlar sua respiração como Paulo havia ensinado, mas sua mente continuava acelerada. Helena nadava com graça natural, parando ocasionalmente para apontar diferentes espécies marinhas. Seus gestos eram suaves, precisos, tão diferentes da executiva assertiva que ela havia sido. Ver sua ex-esposa tão à vontade neste ambiente alienígena provocava sensações estranhas em Miguel. Foi quando eles atingiram a maior profundidade permitida que aconteceu. Um peixe particularmente grande passou próximo ao grupo, causando uma pequena comoção entre os mergulhadores. Miguel virou-se bruscamente para ver, e uma onda de tontura o atingiu. Sua visão começou a escurecer nas bordas, seu peito apertando dolorosamente. "Panic attack." As palavras do seu médico em São Paulo ecoaram em sua mente. "Seu corpo está dando sinais, Sr. Rodrigues. Se continuar ignorando..." Seus movimentos tornaram-se descoordenados. O regulador de oxigênio escapou de sua boca por um momento, e ele sentiu a água salgada invadir seus pulmões. O pânico intensificou-se. Aqui não havia controle, não havia algoritmos, não havia assistentes para resolver seus problemas. Helena foi a primeira a perceber. Anos de treinamento como comissária de bordo, somados à sua experiência em mergulho, a fizeram reagir instantaneamente. Ela nadou até ele com movimentos precisos, seus olhos transmitindo uma calma que penetrou através do terror de Miguel. Segurando-o firmemente, ela sinalizou para Paulo, enquanto ajudava Miguel a recolocar o regulador. Seus gestos eram firmes, mas gentis, profissionais, mas carinhosos. Começaram a subir lentamente, respeitando os protocolos de descompressão mesmo na emergência. Quando finalmente emergiram, Miguel estava tremendo, não de frio, mas de choque. Helena e Paulo o ajudaram a chegar até a pequena embarcação de apoio, onde ele se deixou cair, tossindo e ofegante. "Respire devagar", Helena instruiu, sua voz assumindo aquele tom profissional de comissária. "Concentre-se na minha voz. Você está seguro." Thomas observava a cena da água, preocupação evidente em seu rosto. Paulo já estava chamando o médico da ilha pelo rádio. Procedimento padrão em casos de emergência durante mergulhos. Eu não sei o que aconteceu", Miguel conseguiu dizer entre respirações entrecortadas. "Seu corpo sabe." Helena respondeu suavemente, ainda segurando seu braço. "Ele está tentando te dizer algo há muito tempo, não está?" Miguel fechou os olhos, sentindo o balanço suave do barco. Era verdade.
Há quanto tempo seu corpo vinha protestando? As insônias crônicas, as dores de cabeça, os ataques de ansiedade que ele se recusava a reconhecer. No fundo do mar, Helena continuou, sua voz quase um sussurro. Não importa quanto dinheiro você tem, que cargo ocupa ou quantas ações sua empresa vale. Ali, você é apenas mais um ser humano, pequeno diante da imensidão do oceano. O médico chegou rapidamente. Um homem de meia idade chamado Dr. Roberto, com um rosto marcado pelo sol e olhos gentis. Após um exame inicial, seu diagnóstico foi claro. Ataque de pânico severo, provavelmente desencadeado pelo ambiente não familiar e agravado por estresse crônico. Sr. Rodrigues, seus níveis de pressão estão alarmantes. Mas eu tomo medicação. Miguel começou a protestar. Medicação não é solução, é controle de danos, o médico interrompeu. O que o senhor precisa é de mudanças fundamentais em seu estilo de vida. Helena, que havia se afastado para dar privacidade à consulta, voltou com uma garrafa de água. Seu rosto ainda mostrava preocupação, mas havia algo mais em sua expressão, compreensão, talvez. Sabe, ela disse, sentando-se ao lado dele. Quando eu tive meu primeiro ataque de pânico, foi durante uma apresentação para o conselho da Global Tech. Você estava lá, lembra? Miguel assentiu lentamente. Como poderia esquecer? Helena havia tropeçado em suas palavras, suado excessivamente, até finalmente desmaiar no meio da apresentação. Ele havia ficado furioso, não com sua condição, mas com o timing inconveniente do episódio. Aquele dia, ela continuou, foi quando percebi que havia perdido a conexão não apenas com meu corpo, mas com quem eu realmente era. Todos os sinais estavam lá, há meses, mas eu estava ocupada demais, sendo quem todos esperavam que eu fosse para perceber. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Fernando de Noronha em tons de rosa e laranja. No horizonte, mais nuvens se aproximavam. A tempestade ainda não havia acabado completamente. Como você soube? Miguel perguntou, sua voz rouca. Como soube que era hora de parar? Helena sorriu, aquele sorriso sereno que tanto o intrigava agora. Eu não soube. Eu senti. Existe uma diferença enorme entre saber e sentir, Miguel. Seus algoritmos podem prever comportamentos, mas não podem sentir a vida. Apenas nós, humanos imperfeitos, podemos fazer isso. Thomas, que havia se mantido discretamente afastado, aproximou-se com uma toalha extra. Talvez, ele comentou, este mergulho tenha nos mostrado mais do que esperávamos ver. Miguel assentiu, sentindo o peso de suas palavras. No fundo do oceano, confrontado com sua própria fragilidade, ele havia experimentado algo que nenhum de seus sucessos empresariais jamais lhe proporcionou. A verdade absoluta sobre sua própria vulnerabilidade. A noite havia caído sobre Fernando de Noronha, mas Miguel não conseguia dormir. Sentado na varanda da pousada, ainda se recuperando do incidente do mergulho, ele observava as notificações se acumularem em seu laptop. O sinal de internet, normalmente instável na ilha, havia sido restaurado há algumas horas, trazendo consigo uma avalanche de más notícias. Miguel? A voz de Ricardo, seu co, soava tensa mesmo através da conexão de vídeo precária. Precisamos conversar. É sobre o projeto Cassandra. O projeto Cassandra era o orgulho da TechBrain, um sistema de inteligência artificial capaz de prever comportamentos de consumo com precisão assustadora. Era o que havia transformado a empresa em uma potência bilionária. O que tem ele? Miguel perguntou, sentindo um aperto familiar no peito. Marcos, seu sócio, ele implementou algumas modificações no algoritmo nos últimos meses. Modificações que você não autorizou. Miguel endireitou-se na cadeira. Marcos era seu sócio desde o início.
responsável pelo desenvolvimento técnico, enquanto Miguel cuidava da parte comercial e estratégica. Que tipo de modificações? Ricardo hesitou, olhando para algo fora da tela. O algoritmo não estava apenas prevendo comportamentos, estava induzindo-os, sutilmente manipulando feeds de notícias, recomendações, até mesmo alterando preços dinamicamente para criar dependência psicológica nos usuários. O mundo pareceu girar ao redor de Miguel. Isso é ilegal. Sim, uma nova voz entrou na conversa. Era Helena, que havia acabado de chegar à varanda com 2 xícaras de chá. E mais que isso, é antiético. Miguel nem havia percebido que ela podia ouvir a conversa. Ela colocou uma das xícaras na mesa ao lado dele e sentou-se numa cadeira próxima. Helena! Ricardo piscou, reconhecendo-a através da tela. Você está aí também? Longa história. Ela respondeu soprando seu chá. Mas acho que vocês têm problemas mais urgentes agora. Ricardo concordou, seu rosto tenso. A Comissão de Valores Mobiliários está investigando. Parece que alguém vazou informações sobre o projeto. Miguel sentiu seu estômago afundar. Isabela, ele murmurou. Não, Helena interveio. Isso é muito mais sofisticado que espionagem industrial. Isso parece uma denúncia de consciência, Thomas completou, emergindo das sombras da varanda. Ele havia estado ali o tempo todo, aparentemente. Alguém de dentro da empresa não conseguiu mais conviver com o que estava vendo. Miguel olhou para seu laptop, onde gráficos mostravam as ações da TechBrain despencando em tempo real. Todo o seu império, construído ao longo de anos, estava desmoronando diante de seus olhos. Mas eu não sabia, ele protestou fracamente. Eu nunca autorizei. Não saber também é uma escolha, Miguel, Helena disse suavemente. Quantas vezes você preferiu não fazer perguntas difíceis, não olhar muito de perto para os métodos, desde que os resultados fossem bons? As palavras o atingiram como um soco. Memórias começaram a surgir, reuniões onde ele ignorou sinais de alerta, relatórios técnicos que ele nunca se preocupou em entender completamente, alertas de sua antiga equipe jurídica, a equipe que Helena uma vez liderou, sobre possíveis implicações éticas de seus algoritmos. Os algoritmos eram perfeitos, ele murmurou, mais para si mesmo que para os outros. A margem de erro era mínima. Perfeito demais, Thomas comentou. Nenhum algoritmo de previsão comportamental é tão preciso sem ajuda. Ricardo pigarreou através da tela. Tem mais, Miguel. A investigação da CVM, eles estão especialmente interessados nas suas vendas de ações dos últimos meses. Minhas vendas? Mas foram todas programadas, todas legais. Sim, mas as datas coincidem curiosamente com as implementações das modificações no projeto Cassandra. Parece que você sabia. Miguel sentiu o sangue gelar em suas veias. Marcos havia sugerido aquelas datas para as vendas programadas. Na época, pareceu apenas mais uma de suas análises técnicas brilhantes. Seu sócio, Helena começou lentamente. Ele planejou tudo isso. As modificações no algoritmo, as datas das suas vendas de ações. Ele criou uma narrativa perfeita, onde você parece o mentor de tudo. Mas por quê? Miguel perguntou, sua voz quebrando. Poder, Thomas respondeu simplesmente. Com você fora do caminho, assumindo toda a culpa, ele fica com a empresa. Provavelmente já tem compradores alinhados, os mesmos para quem Isabela estava vendendo informações. Miguel deixou-se afundar na cadeira, sentindo o peso de anos de decisões equivocadas. Seu celular vibrou, mais uma notificação de queda nas ações. Pela primeira vez, ele não se importou em olhar. É irônico, Helena comentou, sua voz carregada de uma tristeza compreensiva. Você criou algoritmos para prever o comportamento de milhões de pessoas.
mas não conseguiu ver a traição acontecendo bem debaixo do seu nariz. O som das ondas chegava até eles, um lembrete constante da força da natureza. Miguel pensou, no mergulho daquela tarde, em como se sentiu pequeno e vulnerável nas profundezas do oceano. Agora, enfrentando o colapso de tudo que construiu, ele se sentia igualmente à deriva. "O que eu faço agora?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena colocou sua xícara vazia na mesa. "Você começa pelo começo. Admite os erros. Assume a responsabilidade pelo que realmente é sua culpa e luta contra as acusações falsas. Mas principalmente..." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. "Você decide que tipo de pessoa quer ser daqui para frente." Thomas assentiu, em concordância. Às vezes, Miguel, precisamos perder tudo que construímos para encontrar quem realmente somos. Ricardo ainda estava na tela, aguardando instruções. O império tecnológico de Miguel estava desmoronando, mas ali, na varanda simples de uma pousada em Fernando de Noronha, rodeado por pessoas que pareciam enxergar além de sua riqueza e, em poder, ele começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, isso não fosse exatamente o que ele precisava. Amanhã trouxe consigo o primeiro dia verdadeiramente ensolarado, desde que haviam chegado à ilha. Miguel encontrou Helena e Thomas já reunidos na área do café da manhã da pousada, vários laptops e documentos espalhados sobre a mesa rústica de madeira. O contraste entre a tecnologia moderna e o ambiente simples da pousada não passou, despercebido por ele. "Bom dia!" Helena o cumprimentou, erguendo os olhos de um documento que analisava. "Conseguiu dormir?" Miguel balançou a cabeça negativamente. Havia passado a noite revirando na cama, revivendo cada decisão, cada momento em que poderia ter percebido os sinais do que estava acontecendo em sua empresa. "Temos novidades", Thomas disse, girando seu laptop para que Miguel pudesse ver. "Minha equipe em Singapura passou a noite analisando os registros do projeto Cassandra. As modificações no algoritmo começaram exatamente 3 meses depois que você delegou o controle técnico total para Marcos." Helena pegou uma pasta e a abriu, revelando uma série de documentos impressos. "E aqui está algo interessante. Os termos de uso que sua empresa atualizou há 6 meses. Você chegou a ler antes de aprovar?" Miguel sentiu seu rosto queimar. "Eu confiei na equipe jurídica." "A equipe jurídica que Marcos montou depois que reestruturou o departamento", Helena completou, sua voz neutra, mas seus olhos transmitindo compreensão. "A mesma reestruturação que afastou todos os profissionais que conheciam a empresa desde o início." Thomas tomou um gole de seu chá verde antes de continuar. "Os termos de uso foram cuidadosamente redigidos para dar à empresa poder quase ilimitado sobre os dados dos usuários. Tecnicamente legal, mas eticamente... um desastre", Miguel completou, passando as mãos pelo rosto. "Como eu não vi isso acontecendo?" "Porque você estava ocupado demais sendo o rosto público da empresa", Helena respondeu suavemente. "O visionário, o bilionário tech, o queridinho da mídia, era mais fácil para Marcos operar nas sombras, enquanto você brilhava nos holofotes." O som de saltos se aproximando fez os 3 se calarem. Isabela passou por eles, aparentemente absorta em seu celular. Mas Miguel notou como seus olhos se demoraram um momento a mais sobre os documentos espalhados na mesa. Assim que ela se afastou, Thomas baixou a voz. "Ela teve outra videochamada com Chang esta manhã. Minha equipe interceptou. Eles estão planejando um takeover hostil assim que as ações caírem abaixo de um certo valor, que deve acontecer em aproximadamente 48 horas pelo ritmo atual da queda", Helena completou, mostrando um gráfico em seu tablet. Miguel observou os dois trabalhando em sintonia, como se fossem uma equipe há anos. Era estranho ver sua ex-esposa,
que havia abandonado o mundo corporativo, mergulhada novamente em documentos legais e estratégias empresariais. "Por que vocês estão me ajudando?" ele perguntou repentinamente. "Thomas, você poderia simplesmente esperar as ações caírem e comprar a empresa por uma fração do valor. Helena, você teria todo o direito de me ver afundar depois de como as coisas terminaram entre nós." Helena e Thomas trocaram um olhar antes dela responder, porque às vezes fazer a coisa certa é mais importante que lucro ou vingança. "E por quê?" Thomas acrescentou. "Sob toda a manipulação e práticas questionáveis, a tecnologia base da TechBrain ainda tem o potencial de fazer algo realmente bom pelo mundo. Com a liderança certa." Naquele momento, Dona Márcia aproximou-se com uma jarra de café fresco. "Vocês precisam comer algo," ela disse em tom maternal. "Não se pode salvar um império de estômago vazio." Miguel não pôde deixar de sorrir. Seu primeiro sorriso genuíno em dias. Era surreal discutir o destino de uma empresa bilionária enquanto uma senhora de idade servia café coado em xícaras de cerâmica artesanal. "Dona Márcia tem razão," Helena disse, fechando seu laptop. "Vamos fazer uma pausa, comer algo, talvez caminhar na praia. Às vezes, as melhores soluções vêm quando paramos de procurar por elas obsessivamente." "Mas o tempo..." Miguel começou a protestar. "O tempo vai passar de qualquer jeito." Thomas o interrompeu. "A questão é, você quer passar esse tempo apenas reagindo ao caos ou quer usar alguns momentos para realmente pensar no futuro que deseja construir?" Miguel olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. Evidências de traição, manipulação e ganância. Então olhou pela janela, onde o mar de Fernando de Noronha brilhava sob o sol da manhã, suas águas de um azul impossível, prometendo algo que ele havia esquecido que existia. "Paz, sabe?" Helena comentou, seguindo seu olhar. "Quando eu deixei a advocacia, todos disseram que eu estava jogando minha vida fora, que eu estava fugindo. Demorei para entender que às vezes precisamos parar de correr para realmente encontrar nosso caminho." "E você encontrou?" Miguel perguntou, genuinamente curioso. "Encontrei algo melhor," ela sorriu. "Encontrei a liberdade de ser quem eu realmente sou, não quem os outros esperam que eu seja." Thomas levantou-se, guardando seus documentos. "Vamos dar aquela caminhada. Temos muito trabalho pela frente, mas primeiro..." Ele fez uma pausa significativa. "Precisamos ter certeza de que estamos lutando pelo motivo certo." Enquanto guardavam os laptops e papéis, Miguel notou como Helena parecia diferente. Agora, não apenas fisicamente, mas em sua essência. Ela havia encontrado um equilíbrio que ele nunca conseguiu. A capacidade de usar sua inteligência e habilidades sem se tornar prisioneira delas. "O café estava delicioso, Dona Márcia," ele disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade do comentário. "Melhor que qualquer café gourmet que já tomei em São Paulo." A senhora sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. "Às vezes, filho, as melhores coisas da vida são as mais simples. A gente é que complica demais." Enquanto caminhavam em direção à praia, Miguel percebeu que estava começando a entender o que Helena havia descoberto 5 anos atrás. Às vezes, o verdadeiro sucesso não está em construir impérios, mas em construir uma vida que valha a pena ser vivida. O pôr do sol em Fernando de Noronha pintava o céu em tons dramáticos de laranja e rosa, quando Miguel decidiu tentar um último jantar romântico com Isabela. Não por amor, essa ilusão já havia se dissipado, mas porque Thomas havia detectado uma movimentação suspeita em suas comunicações. Algo grande estava prestes a acontecer. O restaurante da pousada havia sido transformado para a ocasião. Dona Márcia, mesmo relutante após saber da verdade sobre Isabela, havia ajudado a criar um ambiente íntimo, com velas e flores locais. Helena observava os preparativos da varanda.
seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou quando Miguel passou por ela, ajustando sua camisa linho, a mais simples que possuía, mas ainda assim elegante demais para o ambiente da pousada. Precisamos saber o que eles estão planejando, ele respondeu, tentando ignorar, como seu coração acelerava toda vez que sentia o perfume familiar de Helena, uma mistura de sal marinho e algo floral que ele não conseguia identificar. Thomas havia posicionado discretamente equipamentos de monitoramento ao redor do restaurante. A equipe de segurança digital em Singapura estava preparada para interceptar qualquer comunicação. Tudo estava pronto para a armadilha. Isabela chegou pontualmente, deslumbrante em um vestido branco que provavelmente custava mais que um mês de faturamento da pousada. Seu sorriso era radiante, mas Miguel agora conseguia ver através dele. Era o mesmo sorriso que ela usava em suas postagens, patrocinadas. Amor, ela ronronou, sentando-se graciosamente. Que surpresa adorável. Estava começando a achar que você tinha se esquecido de mim, sempre ocupado com aqueles documentos. Miguel serviu vinho para ambos. Um chardonnay que Helena havia sugerido, surpreendentemente encontrado na adega modesta da pousada. Tenho estado preocupado, ele admitiu, mantendo sua voz casual. As ações da empresa... não vamos falar de trabalho. Isabela o interrompeu, seu tom melodioso mascarando algo mais duro em seus olhos. Você precisa relaxar um pouco. Aliás, estava pensando, por que não prolongamos nossa estadia? A tempestade já passou, mas a ilha está tão acolhedora. Na varanda, Helena e Thomas trocaram olhares significativos. A interceptação de mensagens mais cedo havia revelado que Chang planejava fazer seu movimento decisivo em 3 dias. Não posso, Miguel respondeu, observando atentamente a reação dela. Preciso voltar a São Paulo. A situação na empresa está crítica. Crítica como? Isabela perguntou, sua mão deslizando casualmente para sua bolsa, onde seu celular estava escondido. Naquele momento, o celular de Miguel vibrou, um sinal combinado com Thomas. As comunicações de Isabela haviam sido interceptadas. Ela estava transmitindo a conversa ao vivo para alguém. Na verdade, Miguel continuou, sentindo uma calma estranha o envolver. Estava esperando que você pudesse me ajudar a entender algumas coisas. Por exemplo, por que as ações começaram a cair exatamente depois que você postou aquela série de stories sobre os segredos obscuros das empresas de tecnologia? O sorriso de Isabela vacilou por uma fração de segundo. Não seja ridículo, amor. Aquilo era apenas conteúdo genérico para meus seguidores. Você sabe como eles adoram teorias conspiratórias. Como aquela teoria sobre o projeto Cassandra estar manipulando o comportamento dos usuários. Miguel pressionou, mantendo sua voz suave. É interessante como você mencionou detalhes que apenas alguém com acesso interno poderia saber. O rosto de Isabela empalideceu levemente sob sua maquiagem impecável. Sua mão apertou a bolsa com mais força. Miguel, ela começou, seu tom mudando para algo mais calculado. Acho que você está estressado demais. Talvez precise de um tempo. Talvez precise de alguém que cuide de você. Mas como você cuidou de mim, coletando informações para Vincent Chang, o nome causou o efeito esperado. Isabela congelou, seus olhos se arregalando por um momento antes de se estreitarem perigosamente. Então você sabe, ela disse, sua voz perdendo toda a doçura artificial. Sei mais do que você imagina, Miguel respondeu, fazendo um pequeno gesto com a mão. O sinal combinado. Thomas emergiu das sombras, seguido por Helena. Isabela olhou para os três. Sua expressão mudando rapidamente de surpresa para raiva. Vocês não entendem, ela sibilou, levantando-se bruscamente. A Tech Brain está acabada.
Marcos já garantiu isso. Em 3 dias, quando o conselho se reunir para votar seu afastamento, Chang Industries será o único comprador viável. Interessante você mencionar 3 dias, Thomas comentou casualmente, colocando seu tablet sobre a mesa. Na tela, uma série de transferências bancárias estava exibida. Exatamente quando o último pagamento da Chang Industries está programado para cair na sua conta nas Ilhas Cayman. Isabela empalideceu visivelmente. Como você é boa em manipular redes sociais, Helena interveio. Sua voz profissional, mas com uma ponta de tristeza. Mas existem pessoas que passaram décadas rastreando transações financeiras internacionais. Pessoas como eu, que conhecem cada truque no manual corporativo porque ajudamos a escrevê-lo. Miguel observava a cena com uma estranha sensação de desapego. 6 meses atrás, uma traição dessa magnitude o teria destruído. Agora, depois de tudo que havia descoberto sobre si mesmo nos últimos dias, parecia quase libertador. Você tem 2 opções, Thomas disse calmamente. Pode colaborar conosco, revelar todo o esquema e talvez sair disso com alguma dignidade. Ou pode continuar negando e amanhã cedo todos os seus seguidores receberão provas detalhadas de como sua influenciadora Authentic Lifestyle é, na verdade, uma operadora de espionagem corporativa. Isabela deixou-se cair de volta na cadeira, sua pose perfeita finalmente se desfazendo. Você não entende, ela murmurou, agora parecendo estranhamente vulnerável. Não era suposto ser assim. No início, era só mais um trabalho de influencer. Mas então Chang ofereceu tanto dinheiro e Marcos garantiu que ninguém se machucaria, que era apenas negócios. Negócios? Miguel perguntou, sua voz mais gentil do que ele mesmo esperava. Manipular milhões de pessoas através de algoritmos. Destruir uma empresa que emprega milhares? Isso não é negócios, Isabela. É algo muito pior. O sol havia desaparecido completamente no horizonte, deixando apenas um brilho residual no céu. As velas na mesa tremulavam suavemente com a brisa, marinha, criando sombras dançantes nos rostos dos presentes. Sabe o que é irônico? Helena comentou, quebrando o silêncio tenso. Todo esse tempo, vocês estavam usando algoritmos para manipular pessoas, quando, na verdade, eram vocês que estavam sendo manipulados. Por ganância, por poder, por uma ilusão de controle. Miguel olhou para sua ex-esposa, percebendo a profunda sabedoria em suas palavras. Quanto tempo ele próprio havia passado perseguindo essas mesmas ilusões? O que acontece agora? Isabela perguntou, sua voz pequena e derrotada. Agora, Thomas respondeu, vamos ter uma longa conversa sobre como transformar esta história em algo que talvez, só talvez, possa fazer algum bem no final. Na varanda da pousada, as estrelas começavam a aparecer, brilhantes e claras, como raramente se via em São Paulo. Miguel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando em ações, algoritmos ou império corporativo. Estava pensando em redenção, não apenas para sua empresa, mas para si mesmo. A sala de estar da pousada havia se transformado em um improvisado centro de operações. Laptops, tablets e documentos ocupavam cada superfície disponível, enquanto o aroma do café de Dona Márcia preenchia o ambiente. Era quase meia-noite, mas ninguém pensava em dormir. Então é isso, Miguel disse, observando os arquivos que Isabela havia acabado de transferir para eles. Marcos alterou o algoritmo para criar dependência psicológica nos usuários e depois usou meu próprio padrão de comportamento contra mim. Helena assentiu, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas de código no laptop. Ele sabia que você nunca verificava os detalhes técnicos. Sabia que você confiava nele cegamente e, principalmente, ela fez uma pausa, olhando significativamente para Miguel,
Ele sabia que sua obsessão por resultados o cegaria para os métodos. Thomas, que coordenava uma equipe internacional através de várias videochamadas simultâneas, desligou seu último fone de ouvido. A boa notícia é que temos provas suficientes para impedir o takeover da Chang Industries. A má notícia é que, quando isso se tornar público, o dano à reputação da TechBrain será substancial. Miguel se levantou da mesa rústica de madeira, caminhando até a janela aberta. A lua cheia iluminava as ondas de Fernando de Noronha, criando um espetáculo de luz e sombra que parecia alheio às preocupações humanas. Talvez, ele disse lentamente, seja exatamente disso que precisamos. Helena e Thomas trocaram olhares intrigados. O que quer dizer? Helena perguntou, aproximando-se dele. Estive pensando no que você me disse sobre encontrar seu verdadeiro caminho, Miguel respondeu, virando-se para encará-la. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Ele voltou à mesa, pegando seu laptop. O projeto Cassandra foi criado para ajudar pessoas, para entender comportamentos e melhorar vidas. Em algum momento, deixamos a ganância transformá-lo em uma ferramenta de manipulação. E agora? Thomas perguntou, seu interesse visivelmente despertado. Agora, Miguel respirou fundo. Proponho que façamos algo radical. Vamos expor tudo. Tudo? Helena perguntou, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Tudo. Não apenas as manipulações de Marcos, mas também minha própria negligência. Vamos admitir os erros, assumir a responsabilidade e, mais importante, ele fez uma pausa, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Vamos transformar a TechBrain em algo completamente diferente. Nos minutos seguintes, Miguel delineou sua visão. A TechBrain seria reestruturada como uma empresa de tecnologia ética, com um conselho independente de supervisão que incluiria psicólogos, sociólogos e especialistas em ética. O código do projeto Cassandra seria aberto para auditoria pública e uma parte significativa dos lucros seria direcionada para pesquisa em tecnologia sustentável e projetos sociais. É arriscado, Thomas comentou depois de ouvir o plano. As ações vão despencar ainda mais no curto prazo. Mas no longo prazo, Helena interveio, um brilho de admiração em seus olhos. Isso poderia criar algo verdadeiramente revolucionário. Uma empresa de tecnologia que prioriza pessoas acima do lucro. Precisaremos de ajuda, Miguel admitiu. De pessoas que entendam não apenas de tecnologia e negócios, mas de humanidade. Seu olhar encontrou o de Helena, uma pergunta silenciosa, pairando no ar. Ela sorriu suavemente, entendendo o que ele não estava dizendo. Não vou voltar para o mundo corporativo, Miguel, ela disse gentilmente. Mas posso ajudar de outra forma. Talvez como consultor independente, alguém que pode oferecer uma perspectiva diferente. Alguém que nos mantenha honestos, Miguel completou sorrindo. Thomas, que havia estado digitando rapidamente em seu tablet, ergueu os olhos. Acabei de falar com meus sócios em Singapura. Eles estão interessados na sua proposta, Miguel, mas com uma condição. Querem que você se afaste da posição de CEO. Miguel sentiu seu coração acelerar, mas não de medo ou raiva como seria. Comum há alguns dias. Era uma sensação diferente, quase libertadora. Para ser sincero, ele respondeu, já estava pensando nisso. Preciso aprender a viver de novo, a ser uma pessoa, não apenas um CEO. Dona Márcia, que havia estado silenciosamente observando tudo enquanto servia café, aproximou-se com uma bandeja de pães de queijo recém-saídos do forno. Sabe, ela comentou, sua voz carregada de sabedoria simples, às vezes a gente precisa deixar a fruta cair do pé para ela poder virar semente de novo. Helena riu suavemente. Dona Márcia deveria ser nossa consultora de filosofia corporativa.
O grupo trabalhou pela maior parte da noite, delineando estratégias, preparando comunicados, estruturando a nova visão da empresa. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu, Miguel percebeu que pela primeira vez em anos sentia-se verdadeiramente vivo. "Olha só", Helena comentou, apontando para fora da janela. Um pequeno grupo de golfinhos brincava nas ondas da manhã, suas formas graciosas cortando a água com alegria natural. A natureza sempre nos mostra que há beleza na simplicidade. Miguel observou os golfinhos, lembrando-se de seu momento de pânico durante o mergulho. Como havia se sentido pequeno e vulnerável nas profundezas do oceano. Agora, entendia que aquele momento não havia sido uma fraqueza, mas um despertar. "Você acha que vai dar certo?" Ele perguntou, sua voz carregando uma humildade que seria impensável algumas semanas atrás. "Não sei", Helena respondeu honestamente, "mas acho que pela primeira vez desde que te conheço, você está fazendo algo não porque é lucrativo ou impressionante, mas porque é certo." Thomas, que havia terminado sua última ligação, juntou-se a eles na contemplação do amanhecer. "Às vezes", ele disse, "o verdadeiro sucesso não está em construir algo grande, mas em construir algo bom." Miguel assentiu, sentindo uma paz que nenhuma conquista empresarial jamais havia lhe proporcionado. Seu império estava prestes a passar pela maior transformação de sua história e, curiosamente, ele nunca se sentira mais seguro de uma decisão. O último dia em Fernando de Noronha amanheceu com uma clareza surpreendente. A tempestade havia finalmente passado, deixando o céu de um azul tão intenso que parecia irreal. Miguel estava na praia, observando os últimos preparativos para seu voo de volta, quando Carolina, sua assistente pessoal há mais de uma década, chegou de surpresa na ilha. "Carol!" ele perguntou, surpreso ao vê-la caminhando pela areia, ainda em seu tradicional conjunto executivo, embora tivesse trocado os saltos por sandálias. "O que você está fazendo aqui?" "Precisamos conversar", ela respondeu, seu rosto normalmente composto traindo uma mistura de nervosismo e determinação, "sobre como Helena realmente acabou naquele voo." Miguel sentiu seu coração falhar uma batida. Helena, que estava ajudando a organizar alguns documentos na varanda da pousada, ergueu os olhos ao ouvir seu nome, encontrando o olhar de Carolina através da distância. "Do que você está falando?" Miguel perguntou, embora uma parte dele já começasse a entender. Carolina respirou fundo, ajustando seus óculos de forma característica, um gesto que ele conhecia bem, geralmente precedendo alguma notícia importante. "Não foi coincidência", ela começou. Eu organizei tudo, troquei a tripulação original, garantindo que Helena estaria naquele voo." O som das ondas parecia ter aumentado de volume, preenchendo os ouvidos de Miguel enquanto ele processava a informação. Helena havia se aproximado, sua expressão ilegível. "Por quê?" Foi tudo que ele conseguiu perguntar. "Porque você estava se destruindo", Carolina respondeu, sua voz tremendo levemente. "Eu via os sinais há meses. As insônias, os ataques de ansiedade que você tentava esconder, a forma como estava ficando cada vez mais isolado, mais obsessivo." Ela fez uma pausa, olhando brevemente para Helena antes de continuar. "E então, há 2 semanas, quando você desmaiou no escritório." "Você desmaiou?" Helena interrompeu, preocupação evidente em sua voz. Miguel desviou o olhar, constrangido. "Não foi nada." "Não foi nada?" Carolina repetiu, sua voz ganhando força. "Você estava trabalhando há 72 horas seguidas. Os médicos falaram em sinais de pré-infarto e mesmo assim você se recusou a diminuir o ritmo." Thomas, que havia se juntado silenciosamente ao grupo, observava a cena com interesse. "Eu sabia que você não ouviria ninguém do seu círculo atual."
Carolina continuou. Todos eram muito dependentes de você, muito assustados para dizer a verdade. Precisava ser alguém que já tinha visto você diferente. Alguém que tinha escolhido uma vida mais equilibrada. Então você orquestrou tudo isso, Miguel concluiu. Uma mistura de admiração e incredulidade em sua voz. A parte do voo, sim, Carolina admitiu. O resto, a tempestade, a pousada, as revelações sobre Marcos e Isabela, isso foi destino, talvez? Ou talvez o universo conspirando para te mostrar o que você precisava ver. Helena deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Carolina. Por que não me contou? Porque precisava ser autêntico, Carolina respondeu suavemente. Se você soubesse, poderia ter agido diferente. E Miguel precisava ver você exatamente como você é agora, em paz com suas escolhas, vivendo uma vida verdadeira. Thomas soltou uma risada suave. Sabe, para alguém que construiu uma fortuna, prevendo comportamentos através de algoritmos, você foi surpreendentemente previsível, Miguel. Sua assistente conseguiu antecipar exatamente como você reagiria a tudo isso. Miguel balançou a cabeça, maravilhado. Todos esses anos desenvolvendo inteligência artificial e, no final, foi a inteligência emocional de Carolina que salvou tudo. Não salvei nada, Carolina corrigiu gentilmente. Apenas criei uma oportunidade para você se salvar. O sol estava alto agora, fazendo a água do mar brilhar como milhares de diamantes. Na varanda da pousada, Dona Márcia observava a cena enquanto regava suas plantas, um pequeno sorriso em seus lábios. Você não está irritado? Carolina perguntou hesitante. Miguel olhou para o oceano por um momento, depois para Helena e finalmente para sua fiel assistente. Como posso estar irritado com alguém que se importou o suficiente para arriscar tudo para me ajudar? Então, estou perdoada por manipular seu precioso cronograma? Carolina arriscou um sorriso. Só se você aceitar uma promoção, Miguel respondeu. A nova Tech Brain vai precisar de uma diretora de bem-estar corporativo. Os olhos de Carolina se arregalaram. O quê? Alguém que entenda que o verdadeiro valor de uma empresa não está apenas nos seus números, Miguel explicou. Alguém que não tenha medo de dizer a verdade, mesmo quando é difícil ouvir. Helena sorriu, aquele sorriso sereno que agora Miguel entendia completamente. As melhores mudanças sempre começam com uma pessoa corajosa o suficiente para quebrar o padrão. Thomas consultou seu relógio. O avião estará pronto em 1 hora. Temos uma reunião do conselho para revolucionar e um novo futuro para construir. Miguel assentiu, mas não se moveu imediatamente. Em vez disso, tirou seus sapatos e caminhou até a beira d'água, deixando as ondas molharem seus pés. Helena o observava com uma mistura de surpresa e aprovação. Primeira vez que te vejo fazer isso, ela comentou. Primeira vez que me permito, ele respondeu simplesmente. Sabe, passei tanto tempo tentando controlar o futuro que esqueci de viver o presente. Carolina sorriu, lágrimas de alívio brilhando em seus olhos. Sua intuição havia estado certa. Às vezes, para salvar alguém, você precisa deixá-lo se perder primeiro. E ali, nas areias de Fernando de Noronha, observando o seu chefe de uma década finalmente permitir-se sentir a água do mar em seus pés, ela soube que tinha feito a escolha certa. 6 meses haviam se passado desde os eventos em Fernando de Noronha. A antiga sede luxuosa da Tech Brain, no coração financeiro de São Paulo, havia sido substituída por um espaço mais modesto e sustentável em um bairro residencial. Jardins verticais cobriam as paredes externas, painéis solares ocupavam o telhado, e uma pequena horta comunitária florescia no terraço. Miguel observava a cidade através das janelas de seu novo escritório, agora compartilhado com outros diretores em um conceito de espaço aberto. Não ocupava mais a posição de CEO.
Esse papel havia sido assumido por uma executiva com vasto histórico em tecnologia ética e sustentabilidade. Em vez disso, ele presidia a recém-criada Fundação TechBrain, dedicada a desenvolver tecnologias para impacto social positivo. Os números do primeiro trimestre chegaram, anunciou Carolina, agora diretora de bem-estar corporativo, entrando na sala com um tablet em mãos. As ações ainda estão 30% abaixo do pico histórico. Mas, Miguel perguntou, notando seu sorriso contido. Mas nossa taxa de retenção de funcionários é a mais alta do setor. As avaliações de satisfação dos usuários dispararam e acabamos de ser classificados como a empresa de tecnologia mais ética do país. Miguel sorriu, lembrando-se de uma época não muito distante em que apenas números e gráficos ascendentes o fariam feliz. Agora, outros indicadores ocupavam seu radar. O número de vidas impactadas positivamente, o bem-estar de sua equipe, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Thomas ligou mais cedo, Carolina continuou. O projeto piloto em Singapura está superando as expectativas. Parece que existe um mercado real para tecnologia eticamente responsável. E Marcos, alguma notícia? Carolina consultou suas anotações. O processo judicial continua. Ele e Isabela fecharam acordo de delação premiada. A Chang Industries está enfrentando investigações em 5 países diferentes. Miguel assentiu, sentindo uma estranha paz sobre todo o episódio. A traição de Marcos e Isabela, que antes teria destruído seu mundo, agora parecia apenas mais uma lição no caminho. Ah, e Helena mandou uma mensagem, Carolina acrescentou. Um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ela está voltando de sua rota internacional hoje. O coração de Miguel acelerou levemente. Nos últimos 6 meses, ele e Helena haviam desenvolvido uma amizade peculiar. Ela continuava como comissária de bordo, absolutamente realizada em sua escolha de vida, mas também atuava como consultora especial para questões éticas na nova TechBrain. Seus insights, livres das amarras corporativas tradicionais, haviam se provado invaluáveis. O jantar mensal do Conselho Consultivo é hoje, não é? Ele perguntou, tentando soar casual. Sim, na nova sede, Carolina respondeu. Dona Márcia já confirmou presença. Isso fez Miguel rir. A proprietária da pousada em Fernando de Noronha havia se tornado uma improvável, mas valiosa conselheira. Sua sabedoria simples e visão clara frequentemente cortavam através de complexidades corporativas desnecessárias. O telefone de Miguel vibrou, uma notificação do novo aplicativo da TechBrain. Após a reformulação completa do projeto Cassandra, a empresa havia desenvolvido uma plataforma focada em promover bem-estar digital e conexões humanas autênticas. O algoritmo agora sugeria momentos de pausa, incentivava interações significativas e alertava sobre padrões de uso prejudiciais. Senhor Rodrigues, uma jovem desenvolvedora colocou a cabeça para dentro do escritório. Poderia dar uma olhada no novo módulo de meditação que estamos desenvolvendo? Claro, Ana, ele respondeu, levantando-se sem pressa. E já disse para me chamar de Miguel. Enquanto caminhava pelo escritório, observou as mudanças sutis, mas significativas no ambiente. Pessoas conversavam em vez de digitarem furiosamente em seus computadores. Um grupo praticava yoga no espaço de convivência. Outro discutia animadamente o impacto social de um novo recurso. No final do dia, Miguel dirigiu-se ao local do jantar. Um restaurante orgânico instalado no terraço da nova sede. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com cores que o lembravam de Fernando de Noronha. Helena já estava lá, usando roupas casuais que a faziam parecer ainda mais à vontade consigo mesma do que seu uniforme de comissária. Ao seu lado, Dona Márcia organizava uma pequena horta vertical, explicando animadamente sobre diferentes
tipos de ervas. Thomas chegou logo depois, trazendo investidores interessados no modelo de negócios ético da nova Tech Brain. Carolina coordenava tudo com sua eficiência característica, agora temperada por uma nova atenção ao bem-estar de todos. Sabe, Helena comentou quando Miguel se juntou a eles, nunca imaginei que aquela turbulenta viagem de 2 horas mudaria tantas vidas. Não foi a viagem, Miguel respondeu sorrindo. Foi a tempestade que nos forçou a parar e realmente olhar para nossas vidas. Dona Márcia, que passava com uma bandeja de pães caseiros, acrescentou sua sabedoria característica. Às vezes precisamos perder o controle para encontrar o caminho certo. O jantar transcorreu com uma mistura peculiar de discussões de negócios e conversas profundamente pessoais. O novo conselho consultivo da Tech Brain era assim: uma fusão de expertise corporativa com sabedoria humana. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Miguel encontrou-se novamente contemplando a cidade com Helena ao seu lado. Ainda sente falta? Ela perguntou. Do poder, do controle, da adrenalina? Miguel considerou a pergunta por um momento. Às vezes, admitiu honestamente, mas então me lembro de como era vazio. Todo aquele sucesso e nenhuma paz. E agora? Agora? Ele sorriu, observando as luzes da cidade. Agora eu entendo o que você descobriu antes de mim, que o verdadeiro sucesso não está no controle que temos sobre a vida, mas na sabedoria de deixá-la nos surpreender. Helena sorriu. Aquele sorriso sereno que havia se tornado um símbolo de transformação para Miguel. No terraço da nova Tech Brain, sob o céu estrelado de São Paulo, 2 antigos amantes, agora amigos, compartilhavam não apenas um passado, mas uma visão de futuro, onde tecnologia e humanidade caminhavam juntas, em harmonia. O celular de Miguel vibrou em seu bolso, provavelmente mais uma notificação de trabalho. Mas, pela primeira vez em sua vida, ele não sentiu necessidade de verificar imediatamente. Algumas coisas ele havia aprendido são mais importantes que a urgência do momento. Algumas vezes, o verdadeiro luxo está em simplesmente estar presente, vivendo cada momento como ele é. E assim, sob o céu de São Paulo, tão diferente e ao mesmo tempo tão similar ao de Fernando de Noronha, a história de uma transformação chegava não a um fim, mas a um novo começo. Porque às vezes, como Dona Márcia sempre dizia, precisamos deixar a fruta cair do pé para ela poder virar semente de novo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.